Godzilla Hurts não é só o maior Godzilla da história, ele é uma força da natureza evolutiva com 300 metros de altura, mais de 100 mil toneladas e poder o suficiente para reescrever a própria cadeia alimentar do planeta. Ele destruiu a civilização humana inteira, sobreviveu a 20 mil anos dominando a Terra, resistiu a ataques nucleares e virou um deus biotecnológico intocável. Agora a pergunta é, quem na ficção conseguiria derrotar essa besta colossal? Esse vídeo de hoje vai ser um desafio para colocarmos 12 personagens que venceriam ou não o Godzilla, com vantagens e chance real de porcentagem de vitória contra o monstro do apocalipse. Killua, Hunter x Hunter. Killua com o Godspeed é insano em velocidade e reação, mas não possui força, durabilidade ou poder de destruição em larga escala. Mesmo que se criasse estratégia, não teria como danificar o corpo de 100 mil toneladas de Godzilla Hurt. Pode correr, mas não pode vencer. A Godspeed do Killua, modo velocidade de relâmpago, é a técnica mais poderosa do Killua, no qual ele domina ou combina então a sua aura de Nen com a eletricidade. No auge do seu modo Godspeed, Killua chega a níveis de velocidade hipersônicos, podendo também cruzar campos de milésimo de segundo para atacar múltiplos alvos com precisão absoluta. Killua não consegue atravessar o campo quântico do Godzilla, não possui poder de destruição relevante e não tem resistência contra um sopro atômico ou de campos gravitacionais. E mesmo que se cortasse o Godzilla, ele ainda assim iria se regenerar. Chance de vitória 3% e talvez ainda assim é muito. E Escanor. No auge do próprio Escanor, The Ultimate One, Escanor atinge esse nível de poder solar que incinera tudo com a sua presença. Mas o Godzilla Hurt absorve calor e energia térmica com a sua pele evolutiva. O Escanor ele pode até ferir, mas provavelmente seria vencido antes do meio-dia. Escanor com Ultimate One é a sua forma final, mais destrutiva, onde ele tem acesso ao poder do Sol além de todos os limites humanos e divinos, mesmo assim ao custo da sua vida. Ele ainda assim, o Escanor, mesmo sendo esse monstro todo com força bruta, não teria condições, porque seu maior inimigo em si é o próprio limite de tempo. Godzilla Hurt aguenta a pancada e sobrevive ao golpe final. O Godzilla Hurt ele vence automaticamente por ter resistência, durabilidade e regeneração. Mesmo Escanor no seu ápice, seria muito difícil dele vencer o Godzilla. Chance de vitória 5%. Deep Space Dangerous, Pacific Rim. Deep Space Danger é o Jäger de Mark III, um robô de guerra gigante construído para enfrentar kaijus do universo de Pacific Rim com mais de 80 metros de altura, operado por 2 pilotos sincronizados. Ele é o Jäger do símbolo da humanidade. Deep Space tentaria encurtar a distância com seu arsenal e propulsores e provavelmente iria tentar usar sua espada de plasma para poder usar um contra-ataque, de algo aéreo mais vulnerável ao próprio Godzilla. Mas o Godzilla ele responderia com seu sopro atômico, radiação constante e campo de força, desintegrando lentamente as defesas do Deep Space. O maior problema do Deep Space Dangerous é o campo de força eletromagnético do Godzilla, que desativa eletrônicos e impede a aproximação física direta. Mesmo então com força bruta, o ataque de corpo a corpo, o Godzilla se adapta rapidamente, tornando também qualquer golpe subsequente inútil. Deep Space foi feito para matar kaijus, mas o Godzilla não é um kaiju normal. O Jäger seria despedaçado antes mesmo de se aproximar da cabeça. Só venceria com ajuda nuclear extrema e um plano muito coordenado. Chance de vitória 10%. Alucard Hellsing pós level 0 completo. Alucard é praticamente imortal. Mesmo que seu corpo seja destruído, ele volta. Tem mais de 3 milhões de almas absorvidas e pode invocar formas bizarras, se regenerar tudo e até se tornar incorpóreo. Mas não tem poder bruto ou escala planetária para derrubar o Godzilla. Ele sobrevive, mas não vence. Alucard ele é o lendário vampiro da série Hellsing. Após ativar e superar o level 0, ele se torna então uma entidade teoricamente imortal e acasual e onipresente em escala limitada. Ele transcende a sua forma física ao absorver literalmente todos os seres que matou ao longo dos seus séculos. A única chance real do Alucard vencer o
Godzilla seria então por um outplay com suas habilidades abstratas como a fusão com as sombras do ambiente, a infiltração dimensional, via então o Stronger-Dinger. Seria impossível de se localizar ou apagar permanentemente, mas o problema é, Alucard não possui poder ofensivo suficiente para destruir ou apagar o Godzilla. Ele poderia sobreviver, mas não venceria em um confronto direto. Chance de vitória 12%. EVA 01 Berserker Mod com o núcleo de AT Field e Berserker EVA número 1 é possível danificar o Godzilla Hurt, mas o monstro ainda tem vantagem física e também resistência. Se o EVA entrasse em modo de pseudo-deus, as chances subiriam. O EVA número 1, a unidade 1, óbvio, é um evangelho pilotado por Shinjin Ikari, um dos mais importantes da própria franquia de Neo Genesis Evangelion. Ele é o único entre os Evas por conter a alma do Yu Ikari, a mãe de Shinjin, e é literalmente feito de um ser divino, uma criatura conhecida como Lilith ou então Adam, dependendo da versão. Quando então EVA número 1 entra em Berserker, ele perde completamente a limitação humana e se torna uma criatura quase divina e anti-malesca, e nesse modo ele se regenera mesmo sem energia externa, ignora danos fatais físicos e se move mais rápido com força muito mais acima do normal. Ele pode gerar um AT Field, um Absolute Terror Field, quase impenetrável, e no fim do evangelho ele literalmente ascende a um status de divindade ou entidade, forma de vida perfeita. O AT Field é uma defesa psíquica capaz de refletir ataques físicos e energéticos. Em alguns casos ele resiste a ataques nucleares e destrutivos em escala urbana a continental. O AT Field do EVA pode resistir ao sopro atômico do Godzilla, provavelmente por pouco tempo, mas não de forma contínua. O escudo em si psíquico do EVA 01 foi mostrado resistir a explosões de altíssima energia, mas o sopro do Godzilla ainda assim desintegra regiões inteiras. Existe um cenário onde o EVA 01 vence? Sim, se considerarmos que no final do Evangelion, onde o EVA 01 transcende ou ascende a um estado de divino, ele se funde à humanidade inteira, se torna também uma entidade de escala universal, metaforicamente. E nessa forma, talvez ele pudesse atacar a essência ou a alma do Godzilla Hurt, algo que o Godzilla provavelmente não tem defesa. Chance de vitória 28%. Thanos sem a manopla UCM. Thanos do UCM tem uma super força absurda, segurou ataques do Thor, Hulk, Homem de Ferro com facilidade, sobreviveu ao Stormbreaker atravessado no seu próprio peito, explosões do poder cósmico da Capitã Marvel e combate prolongado com Thor, com Mjolnir e Stormbreaker. Mestre em várias artes marciais, alienígenas, estrategista militar, com milhares de anos de experiência, capaz de destruir o escudo do Capitão América feito de vibrânio, que poderia também oferecer de altíssima durabilidade. O Thanos ele sabe lutar com inteligência, usando então truques, armadilhas, distrações e também é implacável. Embora quase impenetrável, o Godzilla Hurt possui áreas críticas como então a cavidade torácica e condutores de calor visíveis, revelado nos estudos dos humanos da trilogia. No tempo de preparo e armamento especializado, como então armadura, bombas dimensionais, armadilha de contenção e algo como tecnologia dos anões de Nidavellir, poderia ajudar o Thanos no combate. Mas o Thanos é pequeno demais comparado ao Godzilla Hurt e mesmo com a sua força não teria meios práticos para poder infligir dano severo sem armas massivas, e o Godzilla ainda assim destrói tudo ao seu redor só por existir. Thanos sofreria efeitos da radiação e do campo M ao longo tempo, e a sua regeneração e adaptação do Godzilla superam a durabilidade do arsenal padrão do Thanos. Thanos ele pode vencer, mas com extrema dificuldade. Ele precisaria de preparo, ambiente controlado, táticas engenhosas e armamentos alienígenas devastadores. Chance de vitória 35%. Optimus Prime Transformers versão IDW. A versão IDW Comics do Optimus Prime é muito poderosa, também estratégica e mais complexa do que qualquer outra versão dos filmes. Ele absorveu o poder da matriz, da liderança e enfrentou ameaças que colocam planetas inteiros em risco, incluindo também guerras intergalácticas e deuses cybertronianos e o próprio Unicron. Já destruiu robôs do tamanho de cidades com golpes inteiros ou diretos, sobreviveu a explosões que destruíram
naves espaciais e cidades inteiras. Em escala hipersônica, já desviou de ataques de combate espacial. Um dos maiores estrategistas de todos os tempos, venceu guerras mesmo em desvantagem numérica absurda. Optimus Prime já destruiu cidades e venceu deuses mecânicos com armamento pesado e táticas de guerra que teria sim chances reais, mas não conseguiria penetrar o núcleo do Godzilla com facilidade. Chance de vitória 43%. Monkey D. Luffy, Gear 5, One Piece. Luffy no Gear 5 tem a sua Toon Force parcial, manipulação criativa da realidade e da força surreal. Pode sim criar formas cômicas e estratégicas bizarras para poder lidar com o problema que o próprio Godzilla ofereceria, mas não garante vitória 100% dos casos. O Gear 5 é o verdadeiro despertar da fruta Hitohito no Mi modelo Nika, como então uma Zoan mítica. Essa fruta concede ao Luffy os poderes do lendário deus do sol Nika, símbolo então da liberdade, esperança e riso. No Gear 5, o Luffy atinge seu pico de criatividade, flexibilidade e absurdo. Ele não só se torna um borrachudo, ele pode fazer o mundo ao seu redor obedecer à sua imaginação. Derrotou Kaido, considerado a criatura mais forte do mundo, com uma mistura de força bruta e criatividade cômica. Voltou à vida após literalmente ter seu coração parado, apenas fazendo seu próprio coração bater como tambor. Lutou por longas horas com exaustão extrema, mesmo assim ficou mais forte com o tempo, rindo enquanto apanhava. A sua durabilidade absurda, onde tomou soco do Kaido em sua forma híbrida e ataques também flamejantes de raios, espadas, e continuou sorrindo. Chance de vitória 48%. E se você está gostando desse vídeo aqui e quer ver mais vídeos, se inscreva no canal para apoiar o nosso trabalho aqui. Deixe seu like, hypando esse vídeo também com o botão do hype se você está assistindo pelo celular, e sugira também novos personagens para aparecer a vitória calculada. Bora continuar. Hulk imortal. Hulk por si só já se regenera e tem imortalidade mesmo antes dele se conectar ao Below Hall. Ele fica mais forte com raiva e pode quebrar barreiras cósmicas. Ele poderia causar estrago brutal no Godzilla e se acertar direto no próprio núcleo. O Godzilla ele poderia tentar sobrecarregar o Hulk com o calor e a radiação, mas convenhamos que o Hulk ele é capaz de absorver a radiação, o que torna então ele ainda mais perigoso contra inimigos como Godzilla Hurt, que libera energia constante. A raiva o suficiente, que já foi capaz de reverter bombas gamas, destruir planetas e até lidar com seres cósmicos. Mesmo Godzilla o esmague, mesmo que ele exploda ou queime, ele vai voltar, ele sempre volta. Hulk já enfrentou Hyperion, Sentinela, Homem de Ferro com armadura celestial e ainda assim nada disso adiantou. Ele sabe derrubar seres gigantes. Em campo aberto, o Godzilla tem vantagem em sua escala, mas em um combate direto e prolongado, o Hulk ele é um problema persistente e também imortal. Chance de vitória 67%. Ultraman Taro. Em velocidade mais rápido que a luz, resistência absurda e ataques de energia que explodem planetas, Taro enfrentou kaijus maiores que o Godzilla Hurt. Seu arsenal de ataques letais e experiência em batalha com titãs galácticos o colocam como um predador natural do Godzilla Hurt. Ultraman Taro é considerado um dos Ultra Brothers mais poderosos de toda a franquia Ultraman. Ele não é apenas um guerreiro comum, mas o filho da mãe e do pai de Ultra, o que já coloca como um ser que é quase divino dentro do seu próprio universo em si. Seu auge é retratado principalmente em materiais expandidos como Ultra Dynamite, uma técnica de suprema, onde ele pode explodir com todo o seu poder, capaz de aniquilar inimigos que ameaçavam galáxias inteiras. A explosão dele foi registrada como uma das mais destrutivas da franquia Ultra. Já lutou ao lado a lado com Zofi, Father of the Ultra, e até o Zero, contra inimigos que destruíram vários universos e linhas do tempo. Já foi mostrado segurando também desviando meteoros do tamanho de luas, derrotando monstros que estavam sugando a energia dos planetas inteiros. O Godzilla ele é um monstro físico imenso, com defesa baseada em massa e calor, regeneração e manipulação do campo magnético e escudos. Mas o Ultraman Taro combate e também vence monstros galácticos com energia similar, além de ter técnicas de destruição energética que ignoram a defesa física. Se Taro usar o Ultra Dynamic ou Burn Spectrum Ray, ele pode desintegrar o Godzilla de dentro para fora ou até selar e destruir o núcleo biológico do Godzilla em um ataque direto à força vital. Chance de vitória 85%. Ben 10, Alien X. O Alien X ele é entre aspas onipresente, manipula a realidade e pode apagar universos com um pensamento. O Godzilla ele deixa de existir com um estalar de dedos. Alien X é a sua forma mais poderosa do Omnitrix, um ser celestial do tipo Sapiens Celestial com poderes quase onipotentes.
seguinte, dentro então do multiverso de Ben 10. A primeira coisa é, o Alien X não é só um alien forte, ele é literalmente um arquétipo da realidade, uma entidade que pode recriar ou apagar universos inteiros com um pensamento. O Alien X reconstruiu o universo inteiro depois dele ter sido completamente destruído. Isso é um nível multiversal, porque criar o espaço, o tempo e leis cósmicas já coloca acima então de 99% dos personagens da ficção. Seus poderes funcionam mesmo em locais onde não existe tempo, espaço, lógica ou realidade. Ele possui consciência multiversal através de 3 mentes: a Serena, a compaixão, Bellicus, a ira, e o Ben, a vontade humana. Mas depois de Omniverse, o Ben ele ganha o controle total do Alien X, o que remove então essa limitação completamente. O Alien X literalmente existe em uma escala que o Godzilla Hurt jamais conseguiria tocar. Chance de vitória 99%, e os 1% só existem para casos de narrativos bizarros ou limitações absurdas externas. SCP-682, Réptil Imparável, é uma das criaturas mais temidas, odiadas e impossível de se matar ou conter no universo de SCP. Ele é descrito como um réptil gigantesco, altamente inteligente, com aversão extrema à vida, com a capacidade de adaptação, regeneração e mutação praticamente ilimitadas. O SCP-682 sobreviveu a banho de ácido que dissolve tudo por dias, armas antimatéria, explosões dimensionais, anulação da existência, realidade reescrita, colapso temporais, intervenções de entidades como SCP-001, The Gate Guardian e SCP-343, Deus. Se ele perder um membro, ele regenera. Se ele é derretido por ácido, ele se regenera, ganha imunidade e começa a nadar no ácido como se fosse um spa. Se você tentar apagar ele da existência, ele adquire resistência contra apagamento conceitual e também evolui para poder contrariar a lógica que o destruiu. Em algumas interações da SCP Wiki, o 682 enfrentou versões da realidade alternativa de SCP-173 e de SCP-096 e até mesmo entidade tipo Apollyon nível fim de tudo. Ele pode devorar a realidade, se adaptar e quebrar conceitos como tempo, espaço e lógica. Literalmente não morre. Os próprios arquivos da fundação deixam claro isso. O SCP-682 vence com 100% de chance, sem discussão. Godzilla Hurt é uma muralha natural contra qualquer ataque físico, energético padrão, mas personagens com manipulação da realidade, tempo, morte ou qualquer um que opere em escalas universais que podem vencê-lo com estratégia ou poder bruto. Agora eu te pergunto, quem mais você acha que venceria o Godzilla Hurt? Se inscreva no canal para vocês não perderem todas as novidades que for saindo aqui, inclusive a vitória calculada. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.